Projeto de Lei Ordinária número 5.150/2023, iniciativa do vereador Dalton Borba, altera a Lei Ordinária número 8.655, de 6 de junho de 1995, que dispõe sobre o atendimento prioritário aos idosos, deficientes físicos, gestantes e mulheres com crianças ao colo nas filas de caixas dos supermercados no município de Curitiba, para a inclusão de pessoas obesas, lactantes, pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com mobilidade reduzida. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, número 11.058, de 1º de 8 de 2023, publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, número 11.151, de 19 de 12 de 2023, emenda supressiva 3314/2023, modificativas 34.1/2024, 3489/2023, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno, senhor presidente. Havendo emenda apresentada após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, coloco em deliberação do plenário o projeto, se pode ser analisado nesta sessão. Vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Colocamos em discussão o projeto e as referidas emendas. Vereador Dalton Borba, Vossa Excelência vai nos dar a honra de usar a tribuna Bento Munhoz da Rocha. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Antes de mais nada, quero cumprimentar todos e todas, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os servidores desta casa e ao público que nos acompanha. Senhor presidente, na verdade não se trata de um projeto que é um projeto que constitui uma nova relação jurídica. Haja vista que nós estamos apenas alterando um texto de uma lei que já existe e já está em vigor aqui em Curitiba desde 1995. Mas eu quero destacar que o Poder Legislativo, ele é uma espécie de observatório do fato social. É daqui de dentro dessa casa que nós observamos a sociedade, por isso o vereador trabalha diretamente em contato com a sociedade, para nós apurarmos as deficiências e as lacunas sociais que dependem da regulamentação, para que a gente possa, então, legislar e trazer a harmonia e a paz social. E esse é um fato que é um fato dinâmico. Na verdade, o que nós vemos é que muitas pessoas ainda se encontram em condições fora do chamado princípio da isonomia, vereador Mauro Inácio, porque recebem o mesmo tratamento, sendo portadoras de situações que são diversas da sociedade em geral. E aí eu me refiro a pessoas que, tendo essa condição especial, necessitam também de um olhar da lei que seja especial. Não se trata de fazer aqui benefício, nem prerrogativa, nem qualquer tipo de diferenciação, mas, ao contrário, trazer a essas pessoas uma situação de equiparação para que possam exercer seus direitos e gozar de suas prerrogativas constitucionais em absoluta igualdade de condições. Assim, eu trago aqui o projeto de lei 005-0150/2023, de minha autoria, que propõe a inclusão de novos grupos no atendimento prioritário nas filas de caixas de supermercado em nosso município. A nossa proposta visa contemplar pessoas obesas, lactantes, pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com mobilidade reduzida, com o objetivo de adaptar a legislação às demandas atuais da sociedade. Eu disse aqui, já fiz a referência, que nós estamos regulamentando uma lei que está em vigor no nosso município desde 1995 e agora representa um avanço, como foi à época um avanço trazer a preocupação do município por garantir o princípio constitucional da isonomia. Muito bem, nosso projeto amplia essa proteção que a lei já traz para incluir outros grupos que enfrentam desafios específicos no seu dia a dia. Ao incluir pessoas obesas, lactantes, pessoas com transtorno do espectro autista. Senhor presidente, esse é um projeto de lei que, na verdade, ele tem uma finalidade específica
que é exatamente trazer e colocar Curitiba nesse espectro de uma das melhores cidades do país para se morar. Nós todos aqui, eu em especial, tenho muito orgulho de viver nessa cidade. Uma cidade que busca sempre ser uma cidade justa, solidária, uma cidade que está à frente do seu tempo. E essa é mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui trazendo a preocupação com essas pessoas que nós contemplamos nesse projeto de lei, para que tenham um atendimento mais humano nas filas do mercado. E eu quero aqui fazer a referência que, na verdade, de certa forma, a sociedade já pede por isso. Porque cada vez que nós encontramos nas filas de mercado alguma pessoa que esteja nessa situação agora contemplada pela lei, é quase que um dever ético ou moral a gente ceder a vez da gente para essas pessoas. O que nós estamos colocando agora é uma prerrogativa legal. Não se trata mais agora de meramente um favor, mas de uma prerrogativa legal. E, evidentemente, aqui, às vezes a gente pode se deparar com algum comentário para dizer assim, mas acontece que tem muita gente, né? Se a gente ampliar muito a lei, vai ter muita gente para ter o atendimento prioritário. Eu quero lembrar aos senhores que aquela reserva de atendimento prioritário é uma prerrogativa, não uma obrigação. Então, imaginem que aquela pessoa que é lactante está na fila prioritária, mas ela percebe que a fila que não tem prioridades está menos cheia ou está vazia. Ela tem a opção de fazer uso desse outro caixa. O atendimento prioritário é uma escolha do cidadão, não é uma obrigatoriedade, mas é uma obrigatoriedade para aqueles que eventualmente não respeitam esse direito. Então eu peço o voto, senhor presidente. Na verdade, a nossa defesa desse projeto é uma defesa que, em tese, nem se faz necessária, porque nós estamos falando de inclusão social, estamos falando de direitos humanos, de igualdade, mas é sempre bom lembrar aos colegas para que a gente possa ter uma votação unânime, demonstrando que essa casa é realmente uma casa preocupada com os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Eu peço o voto favorável de todos. Agradeço a palavra, senhor presidente. Em a partes, vereador. Pois não. Oradores, a partes, tem o Marcos Vieira, Maurinácio e Ângelo Vagnoni. Vereador Marcos Vieira, por gentileza. Obrigado, vereador Dalto. Parabenizo pela iniciativa. Vereador, o senhor traz uma questão importante que fala da questão de humanizar, de fazer com que a cidade seja uma cidade para todas as pessoas, né? Então, eu só queria fazer uma observação que muitas vezes nós já temos essa questão da preferência e há muitas vezes um questionamento, uma reclamação das pessoas que são deficientes, que muitas vezes não são respeitados, né, lá pelos supermercados. Muitas vezes existe lá o caixa e muitas não tem gente para atender, né? Então, acho que é importante, mas é importante também que haja uma fiscalização de maneira que essas pessoas possam ser atendidas, né? Até tem algumas reclamações que em épocas mais festivas, às vezes funciona, mas em outros momentos, às vezes, vão lá, não tem esse atendimento. Mas parabenizo pela iniciativa e meu voto é favorável. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Sem dúvida nenhuma, concordo com Vossa Excelência. Acho que, para evitar que a lei se transforme em letra morta, sem dúvida nenhuma que a gente precisa ter mecanismos de fiscalização. Agradeço, sim, as suas considerações, para a gente poder considerar. Vereador Maurinácio, com a palavra. Obrigado, vereador Dalton Borba. Cumprimentar a Vossa Excelência, todos aqui no plenário, e dizer que eu ouvi atentamente a sua fala, belo discurso, né? Vossa Excelência pontuou muito bem a necessidade da política de inclusão, o seu orgulho de viver em Curitiba, que é o nosso orgulho de viver em Curitiba. Eu já aproveito aqui para saudar o nosso prefeito, que fez aniversário ontem, certamente Vossa Excelência enviou os parabéns, como os demais também, e dizer que Curitiba vem buscando, sim, se aperfeiçoar, se melhorar.
Curitiba é conhecida agora como a cidade mais inteligente do mundo, mas também busca ser a cidade mais eficiente, inclusive em política de inclusão, como essa que Vossa Excelência está apresentando agora. Como disse muito bem, talvez não fosse necessário, né, talvez pela educação do povo curitibano não houvesse, mas se colocando na lei, fica a certeza que nós temos que observar, então, essas pessoas que podem ter a preferência na fila. Então, conte com o meu apoio, com a minha admiração, certamente caminharemos juntos para uma Curitiba mais eficiente, mais inclusiva. Parabéns. Obrigado, vereador Mauro Inácio. E, de fato, todos nós temos orgulho de viver nessa cidade. Curitiba é uma cidade modelo, sem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que, com projetos como a gente tem o costume de aprovar nessa casa, a gente pode ainda ter uma cidade ainda melhor. Obrigado pelas suas palavras. O próximo à parte, vereador Ângelo Vagnoni, com a palavra. Vereador Dalton Borba, quero parabenizá-lo pela iniciativa. Na sua fala, na justificativa, o senhor fez menção a algo que está dentro da nossa compreensão, que a gente não tem que entender como se fosse um benefício, como se fosse um privilégio. Na realidade, vereador Dalton Borba, a sociedade e a nossa compreensão entende como se fosse um benefício, como se fosse um privilégio. Exatamente daí a razão de iniciativas como a sua, porque nós não temos ainda, do ponto de vista da compreensão de que a maioria da sociedade, de que as pessoas que nascem com algum problema congênito, com alguma síndrome, de que a sociedade tem o dever, por causa da razão e da cultura, de instituir normas sociais para compensar o desenvolvimento daquele cidadão que tem alguma deficiência. No caso, a lei abrange outros, como, por exemplo, as mulheres grávidas. E como Vossa Excelência está sugerindo também os obesos, que tenham a prioridade de tratamento no convívio da sociedade. É exatamente essa intervenção da razão, essa intervenção da sociedade, essa intervenção da cultura que vai consolidando novos hábitos e que vai fazendo com que as pessoas percebam o quanto de direito o ser humano é portador, para ter uma vida mais digna, para que a sua potência de ser humano se desenvolva, junto com o seu espírito, a sua alma, né? A sua consciência, o seu corpo no desenvolvimento pleno. Então, tem algumas legislações, vereador Dalton Borba, africanas, na década de 80, que chegaram a consolidar na Constituição vencimentos, salário mínimo para o conjunto dos trabalhadores e distinguindo os trabalhadores que tinham portavam alguma deficiência com uma distinção do ponto de vista de recebimento salarial. Exatamente para que a compensação financeira pudesse ser estabelecida para a sociedade para corrigir uma disfunção que a própria natureza trouxe ou um grave acidente trouxe para aquele indivíduo ou para aquela indivíduo. Então, o senhor veja a justeza da proposta que o senhor está apresentando. Parece simples. Apenas um caixa de supermercado é uma prioridade. Não é simples. É uma atitude que faz com que a gente corrobore com uma luta da sociedade para reconhecer os direitos de milhares de pessoas, que tem que ser tratada com a diferença. Se não for tratada com a diferença, aquele princípio de que todos são iguais perante a lei, ele não tem fundamento. Obrigado, vereador Vagnoni. É sempre muito bom ouvi-lo. É sempre uma aula de cultura aqui, as suas observações. Eu passo desde já a parte da vereadora Noêmia Rocha, na sequência aqui. Muito obrigada, vereador. Quero somente parabenizá-lo por essa proposta. O vereador sempre traz leis relevantes nessa casa e, como Vossa Excelência falou, esses dias
Eu estava numa fila prioritária e a outra fila, que não era prioritária, estava vazia. Eu simplesmente saí dali e tive a oportunidade. E o contrário não é verdadeiro, né? O contrário, se você está numa fila e a prioritária está com menos pessoas, não tem por que você ir lá que você toma espaço de alguém. Mas parabéns, é uma lei que vem trazer responsabilidade maior. Aqueles que já fazem, óbvio, né, já têm essa sensibilidade, como Vossa Excelência falou, de ver uma grávida, ver um idoso e dar oportunidade, tudo bem, mas aquele que tem o coração endurecido e que não, é o meu egoísta, né, não estou nem aí com o outro, essa lei vai beneficiar aquele que realmente precisa de prioridade. Parabéns, vereador, vamos votar favoráveis. Obrigado, vereadora Noêmia Rocha, pelas suas palavras. De fato, esse é um projeto que traz inclusão, né, que traz respeito às pessoas que não são contempladas com outras prerrogativas que as pessoas podem ter. Muito obrigado. Vereador Pierre Petruzzello. Vereador Pierre abriu mão. Vereador Rodrigo Reis, com a palavra. Dalton Borba, primeiro, parabéns pelo projeto, mesmo sabendo que já existe uma lei federal que fala que trata desse assunto das prioridades, eu achei muito importante levantar a questão do assunto, principalmente das lactantes, né, e também das pessoas com mobilidade reduzida. Eu acho que o senhor acertou muito bem, porque hoje, quando a gente fala nas escolas especiais, fala-se muito da questão do autismo, que é extremamente importante, mas existe um grupo que tem uma mobilidade reduzida que não estava sendo abrangida nessa lei federal. Então, muito oportuno essa colocação e que a gente possa discutir cada vez mais. E com relação às lactantes, a mesma coisa. Uma mãe com uma criança recém-nascida no colo não pode ficar num caixa normal, tem que dar uma prioridade para essa mãe. Então, realmente, é muito importante essa discussão, por isso parabenizo o projeto e conte com o meu apoio. Obrigado, vereador Rodrigo Reis. Vossa Excelência falou uma coisa muito importante, que de fato a gente faz isso hoje, só que a gente faz como uma gentileza. Se você está numa fila e atrás de você está uma senhora com um filhinho no colo, naturalmente o que a gente faz? Por favor, pode passar na frente. O que eu estou querendo colocar aqui, que é o interesse de todos nós, é exatamente que isso não seja apenas um favor que a gente faz, uma gentileza, né? Mas que isso seja um direito. Obrigado pela sua intervenção. A vereadora Sargento Tânia Guerreiro, com a palavra. Muito obrigada, vereador Dalton Borba. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizá-lo, o senhor sempre preocupado com as pessoas. Isso aí não é para qualquer um. Essa preocupação que o senhor tem com as pessoas. Eu já tive a oportunidade de ser relatora de alguns dos seus projetos e não tenha dúvida que o senhor tem o meu apoio. A questão das filas, como o senhor disse, às vezes a gente está na fila e oferece o lugar. É muito raro, porque as pessoas estão sempre com pressa. Agora, a mãe do autista, que às vezes está ali tentando segurar a criança e os outros olhando com cara feia, achando que é falta de limites, não tem a capacidade de compreender que aquela criança precisa de ajuda, que aquela mãe precisa de ajuda e precisa sair dali logo porque ele não está confortável ali, ou então a lactante que dá uma corrida no mercado para comprar alguma coisa e precisa voltar para casa porque precisa amamentar o seu bebê quando não está com ele ali. Então, isso aí é sensibilidade, isso aí não é para qualquer um. O senhor está de parabéns, o senhor tem o meu apoio. Muito obrigada. Eu é que agradeço, vereadora Tânia Guerreiro. A sua fala sempre marcada pela gentileza e pela generosidade. Agradeço de coração pelo apoio incondicional de Vossa Excelência. Por fim, o vereador Oscalino do Povo, com a palavra. Muito bem, vereador Dalto, muito importante o seu avanço aí, e quero aproveitar uma parte da vereadora que antecedeu-me, que existe algumas doenças, e eu não me lembro de uma, mas a pessoa pode estar tendo uma carteirinha, e ela, se necessário for, próximo de uma árvore, ela toma o devido cuidado,
e ela pode fazer o seu xixi. Tem uma lei. Então, de repente, isso que a vereadora comentou, a pessoa poderia ter um cartaz, uma coisinha que possa se identificar o autismo da criança, para evitar pré-julgamento, até mesmo uma discussão, de repente até, enfim, complicadores maiores. Então, eu parabenizo o senhor e faço essa observação também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Oscalino, pelas suas observações pertinentes. E com isso, senhor presidente, eu não visualizo aqui outros apartes, eu peço o voto favorável de todos, já antecipando que o projeto sofreu 2 propostas de emenda, que eu também concordo com as emendas e desde já peço o voto positivo para todas as emendas e projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, projeto e emendas. Não há quem queira discutir. Então, passamos para a votação do projeto, ressalvadas as emendas. Para encaminhar a matéria, a votação, com a palavra o líder do prefeito, vereador Tico Kuzma. Obrigado, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Cumprimento o vereador Dalton Borba, autor do projeto. Primeiro, cumprimento o vereador Dalton por estar atento a essa legislação, como foi aqui bem elogiado pelos outros vereadores, trabalha nesse sentido. Importante, vereador Dalton, destacar que Vossa Excelência aqui não está, como Vossa Excelência falou no início, criando uma norma nova, apenas está adequando, como na própria justificativa do vereador, a legislação municipal, a legislação federal que foi aprovada. Nesse sentido, cumprimento Vossa Excelência e o seu gabinete por estarem atento a essa legislação que tramita não só em Curitiba, mas no Estado e também a nível federal. E Vossa Excelência, além desse projeto, tem um outro projeto também, adequando a questão do transporte coletivo, se não falha a memória. Então, o vereador propõe a adequação da legislação municipal, da Lei 8655 de 95, à Lei Federal 10.048 de 2000, que foi alterada no ano passado. Essa prioridade nos atendimentos. A Lei Federal, ela foi mais ampla do que a nossa legislação municipal, ela trata de instituições bancárias, ela trata de transporte coletivo, enfim, de atendimento público, instituições públicas e privadas também. Entretanto, aqui nós estamos tratando da legislação municipal em relação aos supermercados. É importante destacar que o Projuris fez algumas observações do projeto. Esse projeto aí recebeu emendas da Comissão de Constituição e Justiça para que houvesse o trâmite sem devolução ao autor, um parecer, eu acho que do vereador Ângelo Vagnoni, e essas emendas estão anexadas ao projeto de lei. Gostaria de passar rapidamente, se me permitem, a legislação federal. Então, aqui nós temos essa lei, a Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, que ela dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica e dá outras providências. Não sei se nós conseguimos ampliar um pouquinho. Ali no artigo 1º, ele diz, as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista, as pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida e os doadores de sangue terão atendimento prioritário nos termos da lei. Então, essa que é a lei que o vereador Dalton cita na justificativa do seu projeto, que essa lei de 23, a lei 14.623, que alterou esse parágrafo da legislação federal no ano passado. Então, o vereador Dalton, atento a isso, já buscou apresentar um projeto para deixar a legislação municipal adequada ou em sintonia com essa legislação federal. Então, basicamente, é isso. Claro que não se muda os efeitos, mas Curitiba passa a ter uma lei que pode ser mais divulgada, pode ser mais exigida, até pelos vereadores, para aquelas pessoas que têm essa necessidade. Nós sugerimos aqui, vereador Dalton, também colocamos uma emenda, por mais que tenhamos já a legislação federal, mas a partir dessa lei municipal, o município pode atuar mais firmemente nessas questões, porque a penalidade até da lei federal não seria responsabilidade do município,
seguindo a orientação do Projuris, 60 dias para a lei entrar em vigor. Se Vossa Excelência também concordar com essa emenda, acredito que seria interessante. Então, nesse sentido, vereadores, visando essa adequação, visando que as duas leis conversem entre si e tenham o mesmo objetivo, que é de facilitar a vida dessas pessoas que estão contempladas na lei, não temos orientação de voto de líder do prefeito, de bancada do prefeito, porém, eu já deixo aqui o meu voto também favorável. Continua os encaminhamentos, não havendo quem queira encaminhar a matéria, então passamos para a votação do projeto, ressalvada as emendas. Vereadores, por gentileza, queiram votar. Painel aberto para votação. 24 vereadores votaram. Para justificar. Vamos para a apuração dos votos. 24 votos sim, está aprovado o projeto do vereador Dalton Borba. Agora passaremos à votação. Na sequência, Vossa Excelência justifica o projeto e as emendas também. Compreendido? É para eu entender só que eu estou... Vamos agora votar a emenda de número 3314/2023. Vereadores, por gentileza, painel aberto para votação. Está encerrada a votação. Passamos então para a apuração dos votos. 23 votos sim. Está aprovada a emenda 3314/23. Passamos agora para a votação da emenda 3489/23. Vereadores, por gentileza, painel aberto para votação. Encerrada a votação, vamos para a apuração. Foram votos sim, 22. Está aprovada a emenda em referência a 89/23. Agora, a modificativa 3401/2024. Painel aberto para que os vereadores possam exercer o direito democrático do voto. Encerrada a votação, vamos para a apuração dos votos. Foram 22 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção, então está aprovada a emenda 3401/2024. Para justificar o voto, primeiramente, o Pier Petrucciello. Pier Petrucciello, com a palavra. Obrigado, presidente em exercício Tito Zeglin. Eu justifico o voto favorável, por entender que é mais uma ferramenta que o vereador Dalton traz para a inclusão. Recentemente, aliás, costumo dizer que a nossa função aqui, ela ultrapassa os limites constitucionais de fiscalizar e elaborar leis. Por que eu digo isso? Porque uma das nossas funções é acompanhar o andamento da nossa cidade, aquilo que a cidade e a população deseja. Recentemente eu tive com o presidente da URBS, Eugeni Maia Neto, para colocar nos ônibus da cidade de Curitiba, e aqui um parênteses, por isso que é importante dizer que o vereador não adianta só elaborar leis, mas também cobrar do executivo, ou através das sugestões ao executivo que nós temos, ou através de legislação. Não sei se o vídeo está pronto na técnica, pode rodar por gentileza. Nosso desejo antigo de colocar o símbolo do autismo nos ônibus da cidade de Curitiba, porque o autismo é considerado uma deficiência pela Lei Brasileira de Inclusão. Se tiver no ponto, eu agradeço. Nós estivemos com o Eugeni Maia Neto recentemente, e ele nos garantiu que isso ia acontecer no mês de março. Fomos fiscalizar, reparamos que a linha Capão Raso, onde Vossa Excelência e o vereador líder residem, a linha Capão Raso já tem este símbolo, o que dá uma tranquilidade para as mães de crianças que têm os seus filhos no espectro do autismo. Não sei se a técnica
consegue rodar o vídeo, mas também se não conseguir não há problema, a gente faz isso numa outra sequência. Então eu acho que esse tipo de ação, ele é importante, tá aí, ó. Os autistas e suas famílias serão respeitados no transporte público de Curitiba. Eu estou na linha Santa Cândida, Capão Raso, e aqui você pode verificar que é uma linha que já tem o símbolo do autismo. As pessoas com autismo precisam ser respeitadas dentro do transporte público da nossa cidade. É um agradecimento que eu faço ao prefeito de Curitiba. Então, só para explicar para vocês, porque realmente foi uma luta importante, nós estivemos com o prefeito de Curitiba, também com o presidente da URBS, Ogeni Maia Neto, a quem eu faço um agradecimento público, porque ele entendeu do que se tratava. Então, agora o Ogeni me garantiu que conforme estiverem vencendo, né, os adesivos, essa troca será feita já incluindo o símbolo do autismo, que é uma medida, para quem vê de fora, pode parecer uma medida banal, mas não é. É uma medida muito importante, e eu sonho um dia que nós não precisemos mais lutar por este tipo de política pública. O meu sonho é que a gente possa debater outros temas, porque esses temas já serão incluídos na sociedade de uma forma natural, de uma forma eficaz, prática e natural. Ou seja, as pessoas já terão a consciência de que inclusão é uma forma respeitosa e harmônica de se conviver em sociedade, e o respeito, como disse o Dalto, de uma criança no colo, se a gente deixa passar, é porque todo mundo que faz isso tem um bom senso e tem educação. Mas, infelizmente, nós vivemos no Brasil. Eu digo infelizmente, porque ainda é um país que carece de cultura, carece de políticas públicas eficientes, e nós aqui, Tito, temos que continuar falando desses temas para corroborar com a sociedade e com essas famílias que tanto precisam. Votei favoravelmente ao projeto do vereador Dalto e aproveitei também para divulgar que a Prefeitura, ao lado do presidente da URBS, Ogeni, acatou o nosso pedido dessa realidade que é o símbolo do autismo no transporte público de Curitiba. Obrigado, presidente. Vereador Pires, para eu entender, Vossa Excelência concluiu a justificativa. Então, agora vamos ouvir o líder do PDT, autor do projeto. Obrigado, presidente Tito. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a todos e todas pelo apoio ao projeto incondicional e quero também fazer uma observação, concordo com a fala do vereador Pier aqui, que é preciso que a gente tenha esse olhar de inclusão. E quero dizer que nessa esteira especificamente do autismo, senhor presidente, nós também constatamos com algumas pessoas que trabalham na área específica do autismo, e nós constatamos que algumas pessoas têm encontrado dificuldade junto à Secretaria de Trânsito para conseguir um cartão de estacionamento em área prioritária, porque a Secretaria, em tese, estaria exigindo um laudo médico que ateste a redução da capacidade de mobilidade. E aí, até gostaria que o vereador Pires estivesse aqui, porque ele também entende muito dessa pauta, para dizer que o autismo é da natureza do autismo, integra a condição de autismo a redução de mobilidade. Então, quando a pessoa tem clinicamente constatado o autismo, ela não precisa de outros laudos para dizer que ela tem capacidade reduzida de mobilidade, porque isso é da natureza do autismo. E aí nós não podemos oferecer dificuldades. Quando nós falamos em políticas públicas de inclusão e de potencialização de direitos fundamentais, a interpretação tem que ser, senhor presidente, sempre ampliativa e nunca restritiva. Mas, de qualquer forma, estamos andando e caminhando a passos largos aqui nessa Câmara, pelo que eu agradeço profundamente pelo apoio de todos. Muito obrigado. Não havendo quem queira justificar o voto, então damos por encerrada a pauta.